Olá, eu tô aqui para mais um podcast do livro O Poder do Subconsciente. E agora vamos entrar no capítulo 9. O capítulo 9 diz assim: Como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza. E aqui eu já quero iniciar esse capítulo falando um pouquinho, sobre o que o autor está falando aqui e também trazendo alguns exemplos. Ele diz aqui se a gente foca muito na falta, em dificuldade, se você está sempre correndo atrás do dinheiro, está sempre achando que é dificultoso, que dá trabalho, e isso está gerando muito sofrimento, possivelmente você vai ser pobre. Porque você não relaxa. Assim como a gente disse no capítulo 8, uma das coisas mais importantes nesse processo, falando da nossa mente subconsciente, é o relaxamento, é o soltar. Eu faço o que tem que ser feito, acredito nisso, piamente, acredito muito nisso, que vai dar certo, e solto. Quando eu faço isso, eu relaxo. Quando eu jogo essa ideia de relaxamento para o meu subconsciente de que eu acredito nisso, aquilo flui. Então, ele diz que a riqueza está na mente. Então, ele fala que você não vai se tornar milionário dizendo só eu sou milionário, eu sou milionário, mas você desenvolverá uma consciência de riqueza impregnando a mente com a ideia de riqueza e de ser próspero. O que significa impregnar essa ideia? Ou seja, é como se eu acreditasse, não, eu acredito de verdade que eu sou rico. Eu acredito muito nisso. E ele também fala aqui nesses dois subtítulos, primeiro do capítulo 9, que dos meios de sustentos invisíveis. Ou seja, quando você perde tudo, quando dá algum erro, algum negócio, e os teus negócios dão errado, alguma coisa falha, o que jamais vai sair de você é essa ideia de riqueza. Se você realmente acredita nisso, coisas materiais e isso tudo que acontece externamente jamais vai influenciar a sua riqueza de alma. Então é isso que ele diz como sustento invisível. Não é simplesmente o que eu vejo externamente, mas o que eu estou dizendo para mim mesmo lá no meu íntimo. Agora olha que bacana essa história. Aqui num outro trecho, nesse subtítulo ele diz assim: Por que fracassam suas afirmações sobre riqueza? E aqui ele conta a história de um homem que ele afirmou várias vezes, que afirmou assim: eu sou um homem próspero, e ficou repetindo isso até se cansar. E aí ele diz aqui, ele mesmo diz: afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. Eu sabia quando fiz a afirmação que obviamente não era verdade. Fecha aspas, né? Então, por que o subconsciente dele rejeitou essa fala? Porque na verdade ele não acreditava no que ele estava falando. Então, quando eu gero esse conflito, entre um pensamento e o sentimento, a mente subconsciente não aceita essa ideia, porque ela sabe que aquilo não é verdade. Então, por mais que conscientemente eu esteja elaborando uma frase, elaborando uma fala, mas não acredito naquilo de verdade, aquilo não vai passar para o meu subconsciente. Porque lembra lá nos primeiros capítulos onde eu disse que as ideias só passam para o subconsciente quando você acredita de verdade. O teu consciente ele vai ficar examinando isso. Então, se você não acredita nisso de verdade, ele não vai passar essa ideia para o teu subconsciente. E aqui, na verdade, ele ainda
O autor diz assim: a afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores porque sugeriu o estado de carência em que se encontrava. Então ele criou isso, só que na verdade ele acreditava que ele era carente, que ele era pobre. Então a ideia que passou para ele é o sentimento, e o sentimento era de carência. Então o subconsciente dele deu mais de carência para ele. Então a gente tem que prestar muita atenção no sentimento que está instalado na gente nessa hora. Porque não é simplesmente uma fala, uma frase que vai fazer a diferença, mas é o sentimento que você emana, é o sentimento que está dentro de você. E por isso, mais uma vez, eu reforço a ideia da importância de você meditar, de silenciar e de relaxar. Porque quando você diminui esse ruído mental, você começa a acessar você de verdade. E aí sim você tem clareza e você consegue produzir essas frases, consegue saber o que você realmente quer. E aí sim, passando essas ideias com um sentimento claro para o teu subconsciente, aí ele vai executar isso da melhor maneira e no tempo certo. E agora aqui nos dois próximos subtítulos aqui do capítulo, ele diz assim: como evitar conflito mental. E aí ele fala que uma frase que você pode falar, de preferência antes de dormir, é a seguinte: dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dizendo isso, você não vai conflitar, não vai ter um conflito mental, porque o teu subconsciente, ele entende isso, então ele vai ser gravado nisso. Você não vai ficar com dúvida ao dizer isso. E automaticamente você vai evoluindo e com o tempo você vai trazendo essa ideia para o teu subconsciente, melhorando esse sentimento. E outra coisa, no outro subtítulo já em seguida, ele diz: não assine cheques em branco. O que quer dizer não assine cheque em branco? Quando você diz declarações como não tenho o suficiente para o que eu quero, estou numa pior, isso tudo gera um sentimento negativo. Então, quando você diz isso, você está emanando medo, você está com um sentimento de medo dentro de você. E esse sentimento de medo atrai condições negativas. Então, automaticamente você vai estar assinando um cheque em branco. Você vai estar atraindo coisas ruins para a sua vida, porque você acredita nisso. Então é isso que você está levando para o teu subconsciente: carência, obstáculo, demora, limitações para a sua vida. Esse capítulo aqui ele está com vários subtítulos curtos, então eu vou falar um pouco do geral deles, desses que eu li agora. Algum deles aqui está dizendo assim: a mente subconsciente paga juros compostos. O que isso quer dizer? Quando você começa a mudar esse sentimento dentro de você e acreditar que realmente você é rico, que você é próspero, e que essa riqueza ela vai vir para a tua vida material, sim. Mas primeiro você precisa ser rico dentro de você. Primeiro vem um sentimento de riqueza, para aí que a riqueza chegue no teu mundo material. Então, por que era um juro composto? Porque quanto mais você se alimenta disso, lá na frente, maior vai ser essa tua riqueza. Então ele é um depósito. Teu subconsciente é um depósito de ideias, onde ele vai executá-las logo depois. E aí, logo depois tem um outro subtítulo que diz: por que nada aconteceu? E ele fala, o autor: você pode falar, emanar sentimentos bons agora, e logo depois você começa a falar coisas ruins, negativas sobre isso. Então, por mais que você na hora esteja com um sentimento bom, mas logo depois fala: nada vai dar certo. É como se você bloqueasse esse sentimento. Porque quando você começa a emanar coisas boas e você tem esse sentimento, você planta uma semente. Se logo depois você cavuca e tira essa semente dali, não tem como isso gerar um resultado, porque você não deu tempo para que ela criasse raízes e começasse a crescer.
Então, muitas vezes o que acontece é um conflito entre as ideias. Você falou algo bom, mas logo depois você desconstruiu isso tudo. Então, não dá tempo de gerar raiz para que as coisas comecem a acontecer. E aí, logo depois aqui tem 2 subtítulos que eu vou falar junto agora. Ele fala a verdadeira origem da riqueza e a dificuldade de tentar que o dinheiro dure até o fim do mês e a verdadeira causa. Então, para começar, primeiro, a verdadeira origem da riqueza. Quem é rico de verdade sabe que está dentro da gente essa riqueza. O nosso subconsciente, ele tem muitas ideias, ele é infinito em ideias. É de lá que nasce toda a nossa abundância, todo o nosso ser próspero, todas as nossas ideias que vão dar dinheiro, todas as nossas formas de riqueza. Então a verdadeira riqueza é essa, está dentro da gente. E aí a gente vai conseguir materializar isso. E aí, logo em seguida, ele fala a dificuldade de tentar e de não dar certo. E aí ele conta um exemplo que é como se você quisesse ser rico, mas você julgasse e condenasse as pessoas que são ricas, as pessoas que são prósperas. Como se você, eu quero ser rico, mas eu vejo alguém com um carro bom, eu começo a julgar e a criticar essa pessoa. Dizer, essa pessoa eu acho que faz coisas erradas. Essa pessoa eu acho que ela ganhou dinheiro roubando e não sei o que. É um exemplo. Ou alguém que tem uma casa boa, bonita, você fala, também, mas essa pessoa tem um emprego tal, nesse emprego tal essa pessoa é horrível. Aí entra essa questão do julgamento que você condena. Então, como que você vai se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, se você condena quem é? Se você condena as coisas boas que essa pessoa tem. Então você está julgando a pessoa, está condenando, como se você estivesse negando isso. Você acha algo ruim. Então você está, na verdade, se distanciando disso ao julgar e criticar as pessoas que têm. Então isso pode ser uma forma que você está encontrando de negar a riqueza. Então presta bem atenção nesses pontos, porque aqui são várias ideias. Eu não sei qual que vai fazer sentido para você agora, mas cada ideia dessa precisa ser avaliada e refletir de verdade, porque é somente assim, trazendo consciência, que a gente vai conseguir ver o que a gente está, qual que é a nossa fase hoje, para que a gente consiga mudar isso e acessar realmente esse poder que a gente tem. Agora, para finalizar esse capítulo e eu começar a falar os tópicos, mais importantes desse capítulo, o autor ele fala, para terminar, ele fala em 3 subtítulos aqui, praticamente a mesma coisa, que é o que é a pedra comum no caminho da riqueza e o bloqueio para esse caminho da riqueza. E a pedra para o caminho da riqueza, já falei até um pouco, mas não com essa palavra, é a inveja. Toda vez que você inveja alguém, você está criando algo ruim para você. Você está causando uma questão de carência, uma questão de ser pobre. Você está invejando a outra pessoa. Na verdade, você precisa admirar a outra pessoa. E aí a gente entra na outra questão que ele diz, um bloqueio disso, é você, sempre que vê alguém enriquecendo, você achar que a pessoa está enriquecendo de maneira desonesta. E quando você pensa isso é ruim. Por quê? Porque você está julgando essa pessoa e você está colocando sentimentos negativos para isso. O sentimento que você tem dentro de você não é bom. E por mais que a pessoa esteja enriquecendo desonestamente, ela está aplicando uma lei de maneira equivocada, digamos assim. E ela vai se ver com essa lei mais para frente. Então não cabe a você julgar ou querer
que ela faça de maneira diferente, ou se é desonesta ou não. Simplesmente agradeça a você mesmo, continue nesse sentimento bom. Se a pessoa está ganhando dinheiro, abençoe a pessoa. Veja o quanto é bonito a pessoa ganhar dinheiro. Deseje para ela o bem, a maravilha se ela está fazendo bem. Independente se ela estiver fazendo algo errado ou não, isso ela vai se ver com o tempo e as coisas vão se ajeitar. Cabe a você agradecer e ser rico lá no seu fundo, lá no seu íntimo. E aqui, no último subtítulo, ele diz assim: durma e enriqueça. Fala todo dia antes de dormir, diga simplesmente a palavra riqueza, calmamente, tranquilamente, com sentimento. E aí ele diz que você falando isso como se fosse uma música mesmo, leve, tranquilamente, sentindo isso antes de dormir, que aos poucos você vai vendo como isso vai fazendo parte de você. Impregna na sua mente subconsciente esse sentimento de riqueza. E agora eu vou para os 15 tópicozinhos aqui que ele diz: use em seu próprio benefício os poderes da mente. Para a gente finalizar o capítulo. 1. Resolva enriquecer de maneira fácil com a ajuda infalível da sua mente subconsciente. 2. Tentar acumular riqueza com o suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. 3. Riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia de riqueza. 4. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento. 5. Repita a palavra riqueza devagar e tranquilamente durante 5 minutos antes de dormir e o subconsciente dará um jeito de levar a riqueza à sua porta. 6. A sensação de riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. 7. As mentes consciente e subconsciente têm que concordar. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. E ela deve ser de riqueza, não de ser pobre. 8. Você pode superar qualquer conflito mental relativo à riqueza, afirmando com frequência para si mesmo: todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. 9. Aumente suas vendas repetindo numerosas vezes a afirmação: minhas vendas estão melhorando todos os dias. Estou evoluindo e ficando mais rico a cada dia. 10. Pare de assinar cheques em branco, tais como: não tenho dinheiro suficiente para minhas necessidades, não tenho nada que quero. E assim você vai repetindo essas frases e isso vai te deixando cada vez pior. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. 11. Na mente subconsciente, deposite pensamentos de ser próspero, de riqueza, de sucesso e mais tarde vai recebê-los de volta com juros compostos. Vamos lá para o nosso 12. O que você mentalmente afirma não deve, de maneira alguma, negar momentos depois. Essa atitude neutralizará o bem que você afirmou. 13. A verdadeira origem do sucesso está nas ideias que temos em mente. Você pode conceber uma ideia que vale $1 milhão. O subconsciente lhe dará a ideia que procura. 14. Inveja e ciúme são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com ser próspero e com a prosperidade do próximo. 15. O bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Destrua agora mesmo esse obstáculo, fazendo mentalmente as pazes com todas as pessoas. Então é isso. Esse capítulo, esse podcast ficou um pouquinho maior.
Mas foi muito bacana passar esse tempo com você e muito legal poder contribuir mais uma vez com essas ideias, com os livros, com esse livro e um pouquinho minha, da minha ideia, da história, do dia a dia e poder estar aqui agora. Eu também aprendo muito e eu espero que você também consiga tirar alguma ideia, algum ensinamento desse capítulo, tá bom? A gente se vê no próximo capítulo e valeu!